Olá, meu nome é Geise Pascotto, sou doutora em Planejamento Urbano e Regional pela USP São Paulo e professora universitária. Hoje venho falar sobre um trecho do meu doutorado que busca analisar como o marketing urbano está inserido nos planejamentos estratégicos do Rio de Janeiro. Para tanto, começaremos com uma breve introdução nos conceitos principais. O poder local, como já apontara Harvey, abandonou a posição prevalente nos anos 60 de gerenciador da cidade e adotou, a partir dos anos 80, uma postura de gestor empresarial pautada no empreendedorismo urbano em relação ao desenvolvimento econômico. Desta forma, segundo Kaufman Jacobs, o planejamento estratégico representou uma transposição dos conceitos do planejamento de empresas para o planejamento urbano. Desta forma, segundo Lopes, o planejamento estratégico de cidades desenvolveu-se face à necessidade de compatibilizar os desafios gerados pela nova estruturação da sociedade urbana em um mundo globalizado, criando novas demandas e aspirações, com a administração do espaço local. A ideia que sustenta o conceito é a de que, no mundo da acumulação flexível, em que dominam as novas dinâmicas econômicas da globalização, as cidades devem ser mais competitivas. Diante de tal pretensa necessidade, elas passam a assegurar seu status no contexto internacional, por meio da transformação do espaço urbano em vitrine, com consequências territoriais marcantes. Deste modo, as cidades passam a constituir produtos que serão vistos, vendidos e comercializados. Se a forma de exposição ou seu objetivo forem bem definidos por ocasião do planejamento estratégico, geralmente as cidades se sobressaem no contexto da competição global. Neste contexto de consumo das cidades, uma ferramenta surge, o marketing urbano. Ele é uma ramificação do planejamento estratégico que trabalha com a promoção e venda das cidades. Segundo Sanches, essa relação com a cidade-mercadoria está cada vez mais sendo utilizada no desenvolvimento e planejamento das cidades de grande porte ou turísticas, adquirindo uma centralidade no conjunto das novas políticas urbanas, tornando-se o principal instrumento para alavancar os diversos processos de promoção das cidades. E sua emergência e ascensão corroboram uma nova ideologia do planejamento e ação, resultando em uma nova visão de mundo que se estabelece na orientação dessas políticas. Neste contexto, onde a produção, consumo e lucro são os aspectos esperados como resultado das ações do poder público e a produção de imagens para o mercado global é algo importante, a cidade do Rio de Janeiro se destaca. Ela foi um dos principais municípios brasileiros a utilizar o planejamento estratégico em sua administração, além de convidar consultores catalães com o intuito de difundir os modelos espanhóis de promoção urbana para a realidade brasileira na tentativa de adequar o planejamento urbano local a níveis internacionais. O Rio de Janeiro, em sua história, desenvolveu diversas etapas no planejamento urbano, levando sempre em consideração, em maior ou menor grau, políticas de promoção urbana, como a criação de ícones e visibilidade internacional. Na década de 90, é implantado o planejamento estratégico no Rio de Janeiro, tornando-se a primeira cidade da América Latina a organizar um plano dessa ordem. O primeiro plano estratégico foi entregue em 1995, está sendo atualizado em cada gestão, sendo utilizado até os dias atuais. Na gestão do então prefeito César Maia, foram elaborados 2 planos, Rio Sempre Rio e as cidades da cidade. E na gestão do prefeito Eduardo Paes, foram redigidos mais 2 volumes, em 2009 e 2013. O Rio Sempre Rio foi um consórcio caracterizado pela participação de atores sociais relevantes dos setores público e privado, numa tentativa de promoção do desenvolvimento local. Segundo o próprio planejamento estratégico do Rio de Janeiro, este plano objetivava tornar o Rio de Janeiro uma metrópole com crescente qualidade de vida, socialmente integrada, respeitosa da coisa pública e que confirme sua vocação para a cultura e a alegria de viver. Uma metrópole empreendedora e competitiva, com capacidade para ser um centro de pensamento e de geração de negócio para o país e a sua conexão privilegiada com o exterior. Luiz Paulo Conde trouxe para a gestão de César Maia como secretário de Urbanismo a metodologia do planejamento estratégico,
guiado por forte inspiração no modelo catalão aplicado na Barcelona dos Jogos Olímpicos de 1992. Diferentemente de outras cidades, o planejamento do Rio de Janeiro, neste primeiro plano, não buscou a elaboração de novas vocações, e sim sua requalificação, ressaltando as vocações atuais. Essa estratégia ficou evidenciada no lema do plano, que foi Rio Sempre Rio, verificando que a lógica da desarticulação das relações urbanas tende a reforçar a deterioração dos espaços, que acelera a degradação econômica e social, aumentando a decadência urbana. Dentre várias ações do plano, duas foram destaques: o programa Favela Bairro e o Rio Cidade. No plano foram definidas 7 linhas estratégicas. Na linha estratégica Rio 2004, o marketing urbano já aparece como ferramenta para o posicionamento internacional da cidade, antecipando as estratégias de inserções de ícones culturais do próximo plano. Segundo o plano estratégico da cidade do Rio de Janeiro, o marketing urbano visa redefinir a imagem da cidade, criando um produto Rio, por meio de um plano cooperativo de imagem e de um plano operacional de marketing do Rio, baseados nas transformações em curso que reforçam as atratividades e singularidades, definindo marcos estratégicos para ação pública-privada e buscando atrair sedes de organizações e de associações. É nesta discussão que surge a ideia ainda incipiente da inserção do Museu Guggenheim no Pier Mauá, no porto da cidade, local central do Rio de Janeiro. O outro plano da gestão Cesar Maia, intitulada As Cidades da Cidade, apresentou como objetivo enfatizar as relações de intercâmbio, negociação e colaboração por meio dos diversos segmentos da sociedade. A proposta foi definida a partir da divisão da cidade em 12 macrozonas, cada uma com um planejamento específico. Desta forma, podemos notar que existe uma mudança de abordagem entre os dois planos da gestão Cesar Maia. Enquanto a primeira visa a integração da cidade por meio da busca por ressaltar vocações existentes, a segunda fragmenta em macrozonas, com projetos ora abrangentes, ora pontuais. Neste último, são construídos ou pensados cidade dentro da cidade, como a cidade do rock, a cidade da música, a cidade do samba, dentre outras. O primeiro plano possui texto inicial com o prefeito Eduardo Paes relembrando a incrível capacidade da cidade de se reinventar. Ao remeter às intervenções realizadas ao longo da história da cidade, como o Aterro do Flamengo, as linhas amarela e vermelha, entre outras, enfoca a responsabilidade do Rio de Janeiro na criação das marcas brasileiras, mais conhecidas mundialmente, como Maracanã, Copacabana, Ipanema, Corcovado, Pão de Açúcar, o samba, a bossa nova e até mesmo o próprio Rio de Janeiro, como uma marca, abrigada no imaginário de pessoas do mundo inteiro. Esta fala introdutória remete à ferramenta de marketing urbano do discurso e da marca, utilizados fortemente para promover a imagem da cidade. Em relação às metas para o futuro, o plano prevê pilares de aspirações sociais, econômicas, ambientais e políticas. Nesses itens é enfocado o desejo em voltar a ser um centro político e cultural, tanto no cenário nacional quanto na cena internacional, remetendo novamente à promoção urbana por meio da divulgação mundial. Essa tendência se repete em todas as áreas do plano, como na questão do meio ambiente, nos programas culturais, turísticos, de revitalização urbana e no esporte, com a inserção dos grandes eventos mundiais. E finaliza o plano utilizando de jargões como marketing urbano, como é o caso da competição. Enfim, um Rio mais integrado e mais competitivo, pronto para vencer novos desafios. O segundo plano estratégico da Prefeitura do Rio de Janeiro foi desenvolvido com o auxílio da empresa americana de consultoria estratégica McKinsey & Company, reconhecida mundialmente no mercado de consultoria empresarial. O prefeito Eduardo Paes inicia o plano retomando os projetos de divulgação mundial iniciados em sua gestão passada, que intitulou-os como Conquistas, e ele volta a mencionar a frase da edição passada, reafirmando que o objetivo do plano é transformar o Rio de Janeiro na melhor cidade do hemisfério sul para se viver e trabalhar. Mais adiante, esta frase é retomada, porém com mais um objetivo: cidade maravilhosa, a melhor cidade do hemisfério sul para se viver, trabalhar e conhecer, indicando a tendência também turística das propostas.
No plano de 2013 e 2016, com os eventos da COP e das Olimpíadas, o plano estratégico trouxe uma tendência maior nas propostas de promoção urbana, que já eram indicadas na edição passada. Em todos os campos de atuação, nota-se uma diretriz considerando o marketing urbano nas propostas. Sobre as intervenções da operação urbana, o plano mostra a tentativa de continuidade, deixando enfocado novamente o aproveitamento do potencial imobiliário e o desejo de replicar este caso em novas operações urbanas consorciadas. É interessante salientar que tanto no plano de 2009 e 2012 quanto no atual de 2013 e 2016, a palavra aproveitamento do potencial imobiliário vem atrelada com estímulo à geração de empregos, denotando uma tentativa de ocultar os verdadeiros resultados de tais ações. A partir destes dados, pode-se concluir que a ferramenta de marketing urbano pode ser vista claramente nos textos do primeiro plano diretor estratégico da cidade do Rio de Janeiro. Os planos seguintes, que englobam outras gestões, não alteraram sua essência, porém, tornaram-se mais fortes. Na gestão do César Maia, a promoção urbana foi primeiramente mais local, como o programa Rio Cidade, que estava incluído no plano Rio Sempre Rio, e posteriormente tornou-se mais apelativa com o plano As Cidades da Cidade, com a inserção de ícones arquitetônicos, ou a tentativa de inserção, descolados da malha urbana. Na gestão de Eduardo Paes, o marketing urbano obteve uma divulgação mundial maior devido à utilização dos grandes eventos mundiais. Desta forma, a cidade do Rio de Janeiro reforçou um processo que já estava acontecendo, porém de maneira modesta, e aplicou em eventos internacionais de grande porte. Desta forma, pode-se observar mais de 20 anos de uma política orientada sobre os mesmos preceitos de promoção urbana da cidade, independente das diferenças político-partidárias. Existe uma complementação da estratégia de marketing urbano e não uma ruptura conforme os anos foram passando e as gestões e partidos políticos foram se alterando.